Olá! Esses dias eu li alguém dizendo no Twitter algo como: nossa, como é difícil viver um tempo histórico. E eu concordei muito. E concordei porque a gente está vivendo um tempo de muitas perdas, de muito luto, muita dor, medo, angústias. Mas eu concordei aqui onde eu tô, sentada, né, aqui no sofá da minha casa, onde eu tô em isolamento social há um pouco mais de 2 meses e meio. O meu nome é Iris Sacco, eu sou psicóloga e professora de psicologia no curso da Universidade Federal de Pelotas, e eu tô aqui para conversar um pouquinho com você sobre preconceito, mais especificamente preconceito racial. No meio dessa pandemia de Covid-19, uma das coisas que fica mais evidente para mim é como a gente vive em um mundo desigual, né? E essa explicitação da desigualdade, ela acontece em todos os tipos de crise, mas ela fica mais evidente ainda em um caso como o de agora, em que se une mais de um tipo de crise, né? A gente tem uma crise sanitária, social, política, econômica, e é isso que faz com que eu, uma mulher branca, classe média, professora universitária, possa passar esse período, né, de isolamento social aqui no conforto da minha casa, enquanto mulheres negras, por exemplo, precisam ir trabalhar e correm o risco de ter os seus filhos tirados de si pelo vírus, pela polícia, por patroas e patrões irresponsáveis, né? O Brasil é uma sociedade extremamente racista, né, em que jovens negros são dizimados, né, em que existe um genocídio da população negra em curso há décadas, e que oferece condições de vida muito desiguais para pessoas brancas e pessoas negras. Na última semana, a gente assistiu a uma série de manifestações, né, contra o racismo, e entrou em pauta novamente um assunto que surge com alguma frequência, que é qual é o papel das pessoas brancas nessa luta antirracista. Durante muito tempo, nós brancos nos eximimos dessa situação, dessa discussão, como se o racismo fosse um problema das pessoas negras. Ora, se nós somos racistas, nada mais justo do que a gente fazer alguma coisa a respeito, né, e se aliar a essa luta das pessoas negras, né, se aliar junto às pessoas negras nessa luta. Então, a psicologia, eu fiquei pensando aqui, né, como eu poderia trazer a psicologia para essa discussão. A psicologia social experimental, ela entende que as atitudes raciais têm 3 componentes. Um cognitivo, que é a forma como a gente pensa, são os estereótipos. O outro componente, o segundo componente é afetivo, que é a forma como a gente sente, nesse caso o preconceito. E o terceiro componente é o nosso comportamento, que é basicamente como a gente age, né? Nesse caso a discriminação. Então, quando a gente cresce, né, num grupo dominante de uma sociedade extremamente desigual, ou seja, nesse nosso caso específico, quando eu sou uma pessoa branca que cresço em uma sociedade que é extremamente racista, eu cresço cercada de privilégios, né? As pessoas brancas na nossa sociedade, elas crescem cercadas de privilégios. E aí vocês vão me perguntar, Yairi, mas e as pessoas brancas que são pobres? Bom, elas também crescem com privilégios associados à sua cor da pele, né? Porque um branco pobre tem muito mais chance de prosperar em uma série de aspectos do que um negro pobre, porque a cor da pele é mais uma barreira para a pessoa negra, né? E é uma barreira com a qual a pessoa branca não precisa lidar. E não se engane, é uma barreira muito, muito forte. Então, o que as pesquisas em psicologia nos mostram é que em uma sociedade racista, pessoas brancas tendem a preferir pessoas brancas, ou seja, elas tendem a ser preconceituosas. Se você é uma pessoa branca e eu perguntar para você, você prefere pessoas brancas, você gosta mais de negros ou de brancos? Você provavelmente vai me dar uma resposta dizendo que gosta de ambos, porque todos somos iguais. Essa resposta é uma resposta filtrada, é uma resposta que não me diz muito sobre o teu preconceito, né? E eu não estou dizendo aqui, veja bem, eu não estou dizendo aqui que você está mentindo. Você pode, inclusive, acreditar nessa sua resposta.
Mas alguns instrumentos da psicologia nos permitem aferir um tipo de preconceito que a gente chama de preconceito implícito, que é aquele que está lá, muitas vezes, sem a gente nem perceber, né? E que a gente não consegue filtrar, que a gente nem percebe que ele está ali. Isso é importante ressaltar, porque o preconceito, como eu disse para vocês antes, é a parte afetiva das atitudes, é aquilo que a gente sente. E a gente não consegue controlar aquilo que a gente sente. Infelizmente, algumas pesquisas mais recentes ainda têm mostrado que esse preconceito implícito, ele parece se desenvolver ainda na infância e ele se mantém estável ao longo do desenvolvimento, ele não muda. E é isso que acontece também com o preconceito racial. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas então a gente está perdido, né? Se o preconceito racial, se tu tá me dizendo que as pessoas brancas, elas tendem a ser preconceituosas, que o preconceito racial, ele surge lá na infância e ele não se modifica ao longo do tempo, o que a gente pode fazer a respeito? A gente deve estar, de fato, perdido. E aí a minha resposta para vocês é sim e não, né? Sim, porque esse é um problema bastante difícil de solucionar, e não, porque não é impossível, tá? Se as pesquisas indicam que eu não posso controlar a forma como eu me sinto, e todos nós mais ou menos sabemos disso, né? A gente pode pegar outros exemplos de que a gente não controla a forma como a gente se sente. Eu posso controlar sim a forma como eu ajo, né? Eu posso controlar o meu comportamento. E é aí que a psicologia mais nos ajuda, quando ela nos mostra isso. Se eu sou uma pessoa racista, se eu sou uma pessoa preconceituosa, o que eu posso fazer é controlar o meu comportamento para que eu não tenha atitudes discriminatórias. O que eu quero dizer com isso é que não adianta eu, Airi, aproveitar, né, esse momento de manifestações e sair bradando aos quatro ventos dizendo que eu não sou uma pessoa racista, né, e achar que assim eu estou contribuindo, né, com a luta antirracista. Não estou, eu estou inclusive atrapalhando, né, porque a minha parte, se eu sou racista, é importante que eu reconheça isso. A minha parte, a minha contribuição, ela só vai ser efetiva a partir do momento em que eu assumir, sim, eu sou racista, porque a partir disso eu posso fazer algo, né? Senão eu vou ficar sempre me escondendo, eu vou ficar sempre escondendo o meu preconceito. Porque a grande questão aqui, por que eu digo que só dessa forma eu vou conseguir contribuir para a luta antirracista? Porque a grande questão aqui é que eu não quero ser racista. Eu sou racista, mas eu não quero ser racista, eu não quero me comportar de maneira discriminatória, né? Eu não quero infligir mais essa violência às pessoas negras. Então eu só vou conseguir fazer isso se eu assumir que eu preciso controlar esse meu preconceito que existe, que ele está ali, para que ele não se transforme em comportamento. Então por que eu disse que é difícil de resolver esse problema? Porque como eu acabei de explicar para vocês, eu preciso controlar esse meu preconceito, e para eu controlar esse meu preconceito eu preciso fazer um esforço consciente. Existem duas formas que o nosso cérebro tem de controlar informações que recebe, e a gente recebe informações do mundo o tempo todo. Uma delas é automática e a outra é controlada. Enquanto o processamento automático das informações, ele ocorre sem que eu precise me esforçar para processá-las, sem que eu precise nem sequer pensar naquilo, o processamento controlado, ele exige esforço. E qual é o pulo do gato aqui? Qual é a sacanagem? É que o preconceito, ele atua de forma automática, ou seja, sem que eu sequer perceba, enquanto o antirracismo, ele atua de maneira controlada. Eu preciso me esforçar. E é por isso que mesmo uma pessoa branca que se considera antirracista, que acredita em ideais antirracistas, se ela não estiver atenta, ela pode acabar tendo atitudes discriminatórias, mesmo sem perceber, né? Então, se eu não me der conta que a questão racial está afetando o meu comportamento em uma determinada situação, se eu sou uma pessoa branca que acredita em ideais antirracistas, e eu não me dou conta que tem alguma questão racial ali que pode estar afetando o meu julgamento, que pode estar afetando a minha tomada de decisão, a chance de eu me comportar de maneira discriminatória é muito grande. Então, como é que eu faço para resolver isso? Bom, o primeiro passo eu já falei para vocês, eu reconheço que eu sou racista, né? E que a solução para esse problema, ela não pode ser terceirizada. Eu estava pensando no que conversar aqui com vocês nesse vídeo, fui na cozinha, e eu tenho um ímã de geladeira que diz mais ou menos assim: fazer a coisa certa não é um ato passivo. Não me lembro quem foi que disse isso, mas tá lá.
E não é mesmo um ato passivo. Eu preciso me esforçar ativamente se eu quiser fazer a minha parte enquanto pessoa branca para combater esse meu preconceito. E aí eu fico pensando, né? Bom, tomando o meu exemplo, se a minha família é branca, se os meus amigos são brancos, se a maioria esmagadora dos meus colegas de trabalho são brancos, qual é a minha referência sobre pessoas negras? O que eu sei sobre racismo? Eu sei que a polícia é mais violenta com pessoas negras do que com pessoas brancas? Tá, isso é verdade, né? As consequências do racismo incluem a violência policial, que foi o que motivou as manifestações dessas últimas semanas. Mas elas não se resumem a isso, né? As consequências do racismo, elas são muito mais amplas, são muito mais fortes do que isso. E essas consequências, essa forma como o racismo atua, essa forma como o racismo afeta a vida das pessoas negras, não tem como ser explicitada por uma pessoa branca. Eu não tenho como falar sobre isso. Eu sou branca, eu não sinto racismo na minha pele, né? Eu sou uma pessoa racista, eu sou aquela que pratica a violência, não a que recebe, a que sofre com essa violência. Então, se eu quiser saber sobre isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me abrir a escutar pessoas negras, né? Eu preciso ter contato com pessoas negras falando sobre a sua própria experiência, sobre a sua vida, sobre como isso as afeta. Então, o que eu diria para vocês é: leiam, estudem, escutem muito, consumam conteúdo produzido por pessoas negras, e não só quando elas falam sobre racismo, né? Sobre qualquer assunto. Leiam, assistam, escutem, observem, ampliem os horizontes de vocês. A gente precisa, nós, pessoas brancas, precisamos ampliar os nossos horizontes. Acho que é muito importante que a gente esteja sempre atento, né, a nós mesmos e também aos outros. Né? De que forma o racismo afeta as minhas ações? De que forma o racismo se reflete nos ambientes que eu frequento, né? Como é que o racismo age ali? A gente não enxerga muito essas coisas, né? E a gente não enxerga porque, como eu disse para vocês, a gente está na ponta que perpetua, né? Que perpetra essa violência. Então, se questione, né? Se questione muito, se questione sempre. E acho que a pergunta mais importante aqui, para a gente conseguir barrar esse nosso preconceito, né? Para a gente conseguir não agir de maneira discriminatória, é a gente se perguntar sempre e tentar descobrir onde é que o nosso preconceito se esconde. Né? Onde é que você esconde o seu preconceito? Obrigada.